Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Outra tradução diz: digo, porém, andai no espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Até aí, só isso. Diga: Pai, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas existe um desejo profundo no meu coração, que começou há muito tempo atrás, onde eu tomei uma decisão de fazer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E existe um grande dilema entre andar no espírito ou andar na carne. Andar na carne ou andar no espírito. E o crente, ele enfrenta essa guerra interior. Ele passa por um processo onde muitas vezes ele não se sente em comunhão com Deus por conta de tentações não vencidas, por conta daquilo que é carne e ainda tem domínio, controle, vitória sobre sua vida. Aquele que ama Jesus, ele quer andar na presença de Deus. E o diabo, ele faz de tudo para quebrar nossa comunhão e para nos tirar da presença de Deus. É isso que diz lá em Isaías 59, versículos 1 e 2. Projeta para nós, por favor. Olha o que é que fala. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Olha só, o primeiro desejo de Deus não é de nos dar alguma coisa material, é de compartilhar o céu conosco. E isso só é possível através da nossa salvação. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ter vida eterna, ninguém vai ser salvo, a não ser por mim. Então Jesus é este caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho, artigo definido, não é um caminho. Não falamos de vários caminhos. A Bíblia diz que existem vários caminhos, mas o final destes caminhos vai ser o encontro com a condenação eterna, com a morte espiritual. Existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. E Ele tem vida para nós. João 10,10 diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Vida plena, completa, feliz e abençoada. Quando a gente não entende isso, a gente vai querer viver aquilo que chamamos de vida. Queremos fazer aquilo que nos dá alegria, que nos traz esperança, aquilo que nos ilude. E eu vou te falar uma coisa: o diabo te ilude, Deus te desilude. Deus vem e Ele trata o nosso coração. Pode continuar em Isaías 59, 1 e 2. Olha o que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, nem tapado o seu ouvido, para que não possa te ouvir.
Olha agora o que o profeta fala embaixo. Mas as vossas iniquidades fazem separação. As vossas iniquidades fazem separação. Ou seja, é um abismo que nos separa de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, é de mim para com Ele, não é dele para comigo. Ele está pronto para me estender a mão e para me ouvir. Mas o problema são as minhas escolhas, as minhas decisões. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós precisamos entender, obrigado, a importância de descobrir qual é a vontade de Deus para nós. E nós temos o Espírito Santo que habita em nosso coração. Nós somos templo, santuário, casa, morada, habitação do Deus vivo. Tem gente que às vezes diz assim: eu estou me sentindo tão longe de Deus. Não tem como você se sentir mais próximo dEle, porque Ele mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Só que o diabo vem e ele faz você pecar. E quando você peca, você se sente culpado, condenado. E este é o papel do diabo, é de nos separar do Pai. E quando você está separado, você diz: eu não me sinto amado por Ele. Mas Deus é amor. Ele não tem amor para te dar. A essência dele é amor. Deus é todo amor. Então Deus, como depósito de amor, Ele quer me amar. O problema é que eu quero que Ele me ame do jeito que eu sou. Eu quero que Ele me ame fazendo tudo o que eu faço. E nós precisamos compreender que, como filhos, nós somos filhos amados. Mas não podemos andar como aqueles que são inimigos de Deus, como aqueles que estão perdidos, que andam errantes, perdidos no mundo, sem um Salvador. Hoje nós conhecemos Jesus, e nós precisamos nos moldar à sua vontade. Então nós sabemos o que agrada a Deus, e nós sabemos o que desagrada a Deus. E aqui Paulo está dizendo: andei no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Qual o nosso maior problema? É andar na carne, e dizer que somos de Deus. Nós pensamos como alguém carnal, nós sentimos como alguém carnal, nós falamos como alguém carnal, as nossas ações são ações de uma pessoa carnal, nós nos comportamos como alguém carnal, mas nós não queremos colher as consequências do pecado. Nós não queremos o juízo de Deus, nós não queremos a sua ira, por conta da nossa desobediência. Muitas vezes a pessoa é tentada, cai e peca, e ela não vê as consequências imediatamente. Então ela pensa que aquele pecado vai ficar impune. Ou seja, aquela brecha, aquela porta, aquela legalidade, aquele direito que a pessoa deu, vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde, a fatura virá. Então nós conhecemos a Deus, nós não somos mais ignorantes, nós
sabemos qual é a sua vontade. E nós precisamos buscar do Espírito Santo para que Ele nos ensine a agradar a Deus. Jesus trazia isso muito forte dentro dele. Ele dizia assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, quando Ele veio para a terra encarnado, Ele veio com uma missão, com um propósito. Ele sabia qual era esta missão e qual era este propósito. Estava bem claro, bem nítido dentro dele. Aí você diz, o propósito era Jesus morrer pendurado numa cruz para pagar o preço da minha condenação eterna, para que eu fosse salvo, redimido, reconciliado, perdoado, restaurado. Verdade. Mas isso só seria possível se Jesus andasse em obediência. O autor do livro de Hebreus diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo que muito padeceu. Ele estava aqui na terra como homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Só que ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. A palavra diz em Mateus 4 e Lucas 4 que ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós queremos vencer as tentações, resistir ao pecado, mas vazios do Espírito Santo de Deus. Nós só vamos conseguir andar na vontade de Deus se buscarmos do Espírito Santo de Deus o escape. Porque quando nós estamos cheios de Deus, nós vamos dizer não às tentações e ao pecado. Mas quando estamos andando de forma carnal, humana, natural, nós não vamos resistir. Você nem vai brigar com a tentação. Um irmão, certa vez me disse: pastor, estou no mundo. Para quem está no inferno, já abraça o capeta. Esta era a visão dele. Mas não é uma declaração que nós devemos fazer, porque nós tememos a Deus. Jesus disse: Satanás se aproxima e eu não tenho nada a ver com ele. Antes da sua prisão, ele disse: Satanás se aproxima e eu não tenho nada a ver com ele. Imagina, Jesus não tinha nada a ver com o diabo. Mas quando a gente faz uma análise da nossa vida, uma autorreflexão, nós percebemos que ainda nós temos muita coisa em nós que tem tudo a ver com o diabo. Ainda de repente você é fraco em alguma área. Talvez na área sexual. Talvez você veja pornografia. Talvez você peque se autossatisfazendo. Talvez você cobice as mulheres na rua. Olha para elas de forma maliciosa. E a gente fala na rua. Isso é inconcebível dentro de uma igreja. Porque aqui presumimos que andamos em santidade, que somos todos irmãos e irmãs. Então o diabo ele vai atacar a tua área de fraqueza, a tua carência. E é por conta disso que muitas mulheres se iludem. Porque o Ricardão chega e alicia, seduz, como um Dom Juan,
tem palavras encantadoras, elogios de mel. De repente ele fala aquilo que o teu marido há muito tempo não fala para você. Eu vou contar uma experiência que nós tivemos no ministério. Tinha um casal muito abençoado na igreja, mas era um casal normal. A mulher acordava todo dia, às 5 horas da manhã, para fazer café para ele antes de ir trabalhar. Ela colocava a mesa, ela preparava o café, o leite, o chocolate, o queijo, a manteiga, o pão, o bolo. E acompanhava o marido até a porta, dava um beijinho de despedida e depois voltava para a cama. Um dia, o marido disse para essa mulher: eu sei por que você acorda todo dia de madrugada para me acompanhar até a porta. Ela disse: não estou entendendo. Eu falei: você se levanta de madrugada para me acompanhar até a porta para olhar o vizinho. Esta mulher nunca tinha percebido o vizinho até então. Um dia, essa mulher foi colocar o lixo no portão e o lixo caiu do outro lado. E ela baixou para pegar. E quando ela baixa para pegar, um homem já tinha pegado o lixo, já estava pendurando e disse assim para ela: você acorda todo dia bonita assim? Aquela mulher, ela ficou sem jeito, não sabia o que falar. Ela foi pega de surpresa, entrou para dentro de casa, mas aquela palavra ficou no coração dela. Ou seja, o marido foi usado por Satanás para plantar uma semente no coração da sua esposa. Até então, sua esposa era fiel, a sua esposa nunca o traíra, a sua esposa andava nos trilhos. Uma semana depois, essa mulher se deita com o vizinho. O marido colocou a mulher no colo de outro homem, espiritualmente falando. O homem tem que tomar muito cuidado com o que fala para a esposa. E a esposa precisa tomar muito cuidado com o que fala para o marido. Porque as crises de ciúme de uma esposa abre legalidade para o casamento acabar, para a relação acabar. Então, um casamento, ele só pode estar estabelecido sobre a base da confiança e respeito. Quando não existe confiança e respeito, aquele relacionamento vai sucumbir. Então hoje nós vemos que a fraqueza de muitas esposas é o ciúme. A fraqueza de muitos maridos é a possessão. É o senso de propriedade. E ninguém é dono de ninguém. O marido tem que saber o que fala para a esposa, e a esposa saber o que fala para o marido. Medir as palavras, dobrar a língua, mordê-la se necessário. Porque o diabo, ele fala na sua mente. Mas quando você abre a boca, você deixa de ser senhor das suas palavras e você passa a ser escravo daquilo que você falou. Você estabelece uma sentença que pode virar contra você, que pode trazer muito sofrimento, dor e lágrimas. Tem muitas legalidades que muitas vezes nós damos. Inveja. Aí você diz: não, eu não tenho inveja de ninguém.
Mas quando você sabe que uma pessoa está melhor do que você critica e você diz: essa pessoa não merece, essa pessoa é trambiqueira, essa pessoa é enrolada, essa pessoa é desonesta. Quem vos colocou como juiz sobre Israel? É a palavra de Deus. Nós não devemos julgar ninguém. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Uma pessoa compra um carro, você quer saber o ano do carro. Por que te interessa? Você quer saber a potência do motor. Você quer saber se foi financiado. Se o carro é branco, a gente dizia antigamente, agora mudou. Se fosse branco, dizia que era táxi. Se fosse vermelho, dizia carro de mulher. E se fosse carro preto, falava é funerária. Inveja. Outro dia eu passei na porta da casa de uma pessoa, com um irmão. Ele falou assim: que cor horrível esse irmão pintou a casa. Não gostei. Eu falei: quem mora nela não é você. O gosto dele é diferente do teu. Deixa ele pintar da cor que ele quiser. Mas a gente tem uma tendência, né, de querer se intrometer em assuntos que não é da nossa alçada. Se meter em coisas que não é da nossa ordem. O camarada arrumou um emprego, e logo vai sair, não gosta de trabalhar, faz corpo mole. Esse não para emprego nenhum. Então sempre existe uma fraqueza dentro de nós, e nós precisamos tratar estas fraquezas. Porque se você não tratar estas fraquezas, você nunca vai romper, você nunca vai crescer, você nunca vai ser a bênção que Deus te chamou para ser. Outro dia, um irmão disse assim: pastor, eu estava sentado do lado de um irmão, não que eu preste atenção, mas eu vi quanto ele está dando de dízimo, ele está roubando o Senhor. Eu falei: irmão, eu nunca te perguntei isso, mas me permita, já que você entrou no assunto, quanto você ganha por mês? Ele falou: X. Eu falei: então está errado, porque eu, como pastor da igreja, eu oro pelos dizimistas e oro pelos ofertantes. O teu dízimo não está batendo com o que você ganha. Sabe o que a Bíblia diz? Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave dos teus olhos. Podia ter dormido sem essa. Pastor, não gostei do perfume do irmão. Estava enjoando meu estômago. Muda de lugar. Compra um legal, importado, caro, de marca, e dá para ele. Teve um dia, isso faz muito tempo, tinha uma irmã do louvor que deu uma engordadinha, e o vestido subiu, a saia subiu, e um casal criticou. Eu fui almoçar na casa deles: pastor, está faltando santidade no altar. Eu falei: ah, é? O que está acontecendo? A irmã fulana de tal, ela está indo com umas roupas indecentes no culto. Eu falei: ah, que bom que os irmãos falaram. Eu vou compartilhar o que está acontecendo. Ela está passando por uma crise financeira e não tem dinheiro para comprar roupa. Outro dia ela abriu isso e falou conosco sobre a dificuldade dela. Já que vocês repararam, Deus mostrou para vocês abençoar a vida da irmã. Compra
os 3 vestidos para ela, bonito, do gosto de vocês. Bom. Pastor, vamos entrar em oração, né? O crente carnal, que anda na carne, se esconde atrás do argumento de vamos orar. Aí eu disse, não vamos orar não. Tem coisa que a gente tem que ter ação. Eu vou passar aqui na segunda-feira, e a gente vai numa loja, e a gente vai comprar umas 3 roupas para essa irmã, em nome de Jesus. Aí a irmã disse, eu não compro nem para mim. Aí o marido olhou para ela e falou, tá vendo? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E nós fomos comprar roupa para a irmã. Aonde é que está a nossa fraqueza? É língua. Falamos demais. Somos murmuradores. O que é murmuração? É reclamação, tanto em voz alta, como em voz baixa. E a reclamação é o louvor que você dá para o diabo. Espera aí, pastor, explica direito esse negócio para nós. A gente não está aqui na igreja, a gente diz assim, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus. Você não adora só com música, você adora com a sua gratidão, com o seu reconhecimento, com o seu temor. Quando você anda por fé. E sabe quando é que você louva e adora o diabo? É quando você deixa de fazer a vontade de Deus e você faz aquilo que é inclinação da sua carne, só que traz maldição para a tua vida e maldição para a vida do outro. Nós precisamos ser uma fonte de bênção e um terminal de maldição. Porque o tempo todo nós somos desse jeito. Eu fui com os irmãos visitar uma igreja. Aí, sentamos lá, eu vi um zum, 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 zum. Eu perguntei, o que é que está acontecendo? Aí um músico disse assim, a guitarra está desafinada, pastor. E o que está acontecendo? A moça está semitonando, ela pensa que canta. O som está muito alto na igreja, isto está me irritando. Aí eu falei, vamos lá fora um pouquinho, quero conversar com vocês. Chamei os 4, 5 lá. 4, comigo 5. Porque a gente foi num carro só. Aí eu falei, deixa eu falar algo para vocês. Você sabe por que falta unção lá na nossa igreja? É porque a gente sobe no altar, a gente acha que é perfeito. Só porque a gente tem um som um pouquinho melhor. Só porque a gente tem uns instrumentos um pouquinho melhor. Só que a gente está perdendo na nossa qualidade como adorador. Porque adorador não aponta o dedo, não julga. Você está aqui para louvar e para adorar. Esquece a guitarra desafinada. Esquece a moça semitonando. Esquece o som de baixa qualidade. Esquece do técnico que não sabe regular. É você e Deus. Deixa eu contar um testemunho. Em meados do ano 2000, eu estava buscando a Deus se me mudava para São Paulo e se abria igreja lá. Aí um dia eu senti de Deus de procurar uma igreja para congregar. E entrei na primeira igreja que encontrei de porta aberta. Amados, a guitarra era delengue, delengue. A caixa era amplificada. O pastor dava aleluia e você ouvia glória a Deus lá no fundo. Caixinha pentecostal, ela pulava muito, não parava quieta.
Tinha umas 3 irmãzinhas cantando. Tinha outras fazendo gestos. Mas eu vou te falar uma coisa. A unção de Deus naquele lugar era tão poderosa, a ponto da pregadora sair do púlpito que ela estava, e ela disse assim: meu jovem, você é um pastor, né? Eu estava paisana, gente, barba por fazer, cabelo pingando óleo, estava sem farda, civil, mas Deus me encontrou, Deus me viu lá no meio, e ela foi lá falar comigo: você é um jovem pastor, né? Aí eu falei: sou. Ela me disse assim: não mude para São Paulo se Deus não te autorizar. Fique na sua cidade. Deus vai te curar onde você foi ferido. Amados, era a resposta que eu estava buscando de Deus. Caí de joelho, chorei até acabar as lágrimas. Ministério é minha vida. Deus me escolheu para fazer isso. Eu tenho muitas outras atribuições, formação, mas eu tenho convicção de que a vontade de Deus para a minha vida é ministério. Deus falou comigo, sabe por quê? Porque eu não cheguei lá altivo, nariz empinado, topetudo, peito estufado. Eu cheguei lá desarmado. Aliás, eu estava passando uma situação na minha vida que eu estava mais quebrado do que arroz de terceira. É assim que Deus gosta. Quando você chega desarmado aqui, sabe? Quando você chega com sede. Sabe aqueles filmes que o camarada encontra um oásis no deserto? Que ele pula e que ele toma aquela água. Parece que ele vai beber a água do açude todo. Tamanha a sede dele. É assim que a gente tem que chegar na igreja. Com muita sede, com muita fome. A gente não pode fazer assim: ah, minha semana foi difícil, eu não vou na igreja. A minha semana foi complicada, eu não vou na igreja. Eu estou cansado hoje, eu estou com sono, eu estou com fome. Ah, eu não estou legal para ir na igreja, então eu não vou para a igreja. Preste atenção. Andar na vontade de Deus independe do nosso sentimento. Você sabia que fé não tem nada a ver com sentimento? Porque se tiver a ver com sentimento, você não recebe o seu milagre. Porque você está fragilizado. Você não está bem psicologicamente. Você está se sentindo fracassado, frustrado, decepcionado, desiludido. Mas preste atenção. Olha a palavra de Deus para nós. Em todas as situações, nós precisamos profetizar: em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Não tem tempo ruim para nós, gente. Tem tempo ruim para Satanás. Só que ele vem com o espírito de engano e mentira. E ele fica falando, buzinando na sua mente. Ele vai fazendo a sua cabeça, até que você acredita naquilo que ele está falando. Eu tive uma situação, há uns 4 meses atrás. Entramos em atendimento em sala, eu e um casal. A mulher exigia que o marido pedisse perdão para ela, porque ela teve um sonho, que o marido estava traindo ela em sonho. Não, ela teve uma revelação de que o marido estava traindo ela em sonho. Falei: como é que é, irmã? Deus falou comigo. Eu falei: que Deus? Tem Deus com D minúsculo também, né? Deus falou para você que ele está traindo você em sonho. Meu Deus, a mulher
ela quer entrar na cabeça do marido, ela quer saber o que ele sonha e deixa de sonhar. Aí o marido falou, não, pastor, eu peço perdão. Eu falei, irmão, vamos parar com essa loucura aqui. Vocês estão aqui para serem tratados. Irmã, você precisa se libertar desses pensamentos aí. Não, mas Deus falou comigo, pastor. Olha, irmã, não foi Deus que falou com você. Preste atenção. Um crente maduro não se esconde atrás de um argumento desse. Ah, Deus me falou. Então, para a pessoa ter credibilidade, ela tem que usar o nome de Deus. Ela vai para o tribunal superior. Deus me falou. Eu falei, irmã, vamos parar de loucura. Deus não falou nada. Quem falou foi o diabo. Você está desconfiando do teu marido, você está fazendo a vida dele um inferno. Irmão, quanto tempo faz isso? Ah, pastor, já nem sei. Eu sei que eu nem durmo, eu tenho medo de dormir. Eu durmo com o olho aberto, eu descanso um, daqui a pouco eu fecho o outro, descanso ele. Eu não fecho os dois, pastor. E ela fica vigiando. E eu estou dormindo, ela fica assim, fala o nome dela. Fala o nome dela. Fala o nome dela. Pastor, eu não sei se eu falo de noite ou não, mas eu acordo com essa louca falando na minha cabeça. Como que ela é? Como que ela é? Como que ela é? Eu falei, é o quê? Para com isso. Falou, é melhor a gente ir procurar o pastor. Aí falou, não, o caso é de libertação. Eu falei, irmã, é o seguinte, o caso é de posicionamento. Tem muita coisa que a gente quer transferir também para o diabo, não é? Ah, a culpa é do diabo. Se o diabo agiu, foi porque a gente permitiu. É porque a gente deixou. Então, nós precisamos ter discernimento. Olha só. Vou contar um testemunho do começo do meu ministério. Sempre tinha um envelope cheio de dólares debaixo da porta da minha casa. Era começo do nosso ministério. Deus estava nos abençoando. Eu não sabia quem era. Então, eu tinha ideia do dia e da hora que a pessoa fazia essa oferta. Quando a pessoa colocou um envelopezinho debaixo da porta da minha casa, eu morava perto do cemitério, na casa da minha mãe, eu abri a porta e disse, te peguei. Aí era uma pessoa que eu não conversava, era uma vizinha, e a gente nunca conversava. Uma japonesa, marido morava no Japão. Aí eu falei, por que você coloca dinheiro debaixo da minha porta? Ela disse, porque Deus mandou. Aí eu vi que era Deus mesmo. Porque a gente só vai fazer uma coisa dessa quando é Deus mandando, não é? Ainda mais dinheiro. E ela começou a frequentar as nossas células. Lá no começo. Só que ela foi da Seichonoe, ela foi budista, espírita, católica, evangélica e frequentava a arte Mahikari, a da imposição de mãos. Então, na cabecinha dela, fez uma salada. Um dia ela chegou e disse, pastor, na época eu não era pastor, então, irmão, Deus falou comigo. Falei, que bom, eu me alegro quando Deus fala de verdade. Mas quando a pessoa começa a falar, ela disse assim, o meu cachorro sentou na porta da minha cozinha e Deus usou a boca dele. Falei, através do cachorro? O que o cachorro falou? Não é cachorro não, foi Deus que usou a boca do cachorro. Tá, o que foi que ele falou? Ele falou para eu matar o fulano de tal.
falei, Deus mandou você matar? Foi. E eu vou matar. Eu falei, não faz isso, irmã. Aí nós começamos a orar por essa situação. Até um dia que ela chegou e disse assim, pastor, Deus falou comigo de novo. E eu não vou matar mais aquele rapaz. Eu falei, graças a Deus, está vendo? Não era Deus. Não, o senhor não entendeu. Eu não vou matar, mas só ele. Eu vou matar o senhor também. Eu falei, Deus mandou me matar. Eu falei, mal estou começando meu ministério. Deus já vai me riscar do caderno. Aí, eu falei, irmã, não é Deus. É o diabo. Mas ela ficou muito brava. Porque ela acreditava que tinha tido uma experiência espiritual. Uau, uau. E era maligno. Até um dia, a gente sempre olhava por ela, nunca teve manifestação. Até um dia que ela quis ser liberta. Aí, o bicho falou através da boca dela. Ela pensa que o cachorro é Deus. Eu falei, agora não pensa mais não, ô demônio. Porque agora ela é de Jesus. Ela quis ser liberta, agora você vai embora, espírito de engano e mentira. Alice, acompanhe a irmã para mim, por favor. Vocês perceberam isso? Então, a maior parte das vezes, quando você diz, Deus falou comigo, preste atenção, você tem que tomar muito cuidado para ver se foi Deus mesmo ou se é de você mesmo. A mulher, para convencer o marido, fala assim, Deus falou comigo. Ouve isso aqui. A mulher percebeu que o marido estava chegando, ela dobrou o joelho no sofá e ficou orando. Aí, o marido entrou em casa, jogou a chave, ela ouviu o barulho, ela levantou e disse assim, eu estava orando. Ele falou, eu vi. Deus falou para mim que você mudou a senha do cartão. Ele falou, falou. Então fala para ele te dar a senha nova. Se ele falou para você que eu mudei a senha, fala para ele dar a senha nova. Você está vendo? Então, aonde é que está teu ponto fraco? Às vezes você é sovino, mão de vaca, pão duro, unha de fome, miserável. Um irmão perguntou para mim, pastor, é obrigado a dizimar e ofertar? Eu falei, olha, nós vivemos na graça, Deus não quer que você seja obrigado a nada. Ou você faz por amor ou não faz. Entendi então. Ou você faz por amor, ou não faz. Deus não quer que você faça por obrigação. Agora eu vou te falar uma coisa. Para aqueles que andam em amor, andam no Espírito, tem recompensa, tem salário, tem galardão, tem prêmio. Eu, por exemplo, eu não dizimo 10% de quanto eu ganho. Eu dizimo 10% de quanto eu quero ganhar. E eu faço sim essa projeção de 3 em 3 meses, de 3 a 5 meses. Nesse período eu fico orando, para Deus me abençoar. E quando eu falo me abençoar, eu estou falando de abençoar os projetos que Ele põe no meu coração para a sua obra. Sabe por quê? Deus abençoa projetos. Quando você fala assim, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um apartamento na praia, me dá uma lancha, me dá um jet ski, me dá um Renegade. Preste atenção, você está falando de você. O seu pedido é egoísta. É pecado? Não! Mas se você coloca as tuas coisas na frente daquilo que é bênção para Deus, aí você peca. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o dono do reino, o próprio Deus. Então, quando eu estou comprometido com o reino, quando eu ando na presença de Deus, quando eu faço a vontade de Deus, preste atenção, amados, faz muito tempo que eu não peço nada para mim. Uma vez ou outra, de repente, eu até converso com Deus como meu pai, e faço um pedido como filho. E eu vou te falar uma coisa, Ele me atende. E eu digo assim, Deus, aqui é o teu filho Alberto falando, como se ele não soubesse, mas eu gosto de falar assim, e Ele me ouve. Eu quero te fazer um pedido especial. É assim que você tem que viver com Deus, essa relação de amor, não relação de troca. Você não pode viver uma relação abusiva com Deus, onde você quer que Deus faça a sua vontade, mas você não sabe nem o que é bom para você. Teve uma pessoa que veio chorar no meu ombro e dizer, pastor, terminou meu namoro, terminou. Eu falei, foi. Eu quero morrer. Foi. Era o homem da minha vida. O que o senhor tem que falar para mim como profeta de Deus? Eu falei, engraçado, né? Porque as pessoas buscam profeta para falar aquilo que elas querem ouvir. Quando você fala o que não quer ouvir, aí você não é profeta. Falou, usado por espírito de Balaão. É Labão, você que está. É o quê? Balaão. É o espírito do Balaão. E você sabe que como falso profeta, ele acertava todas, né? Falei, então vou dar uma palavra de Deus para você, filha. Esse rapaz não era para você. Deus te deu livramento. Não traz para a tua vida aquilo que Deus já tirou. Eu vou procurar outra igreja. E foi mesmo. Aí chegou lá na outra igreja, recebeu profetada, porque tem profetada, visagem e revelagem. E a pessoa disse, eis que te digo, ele voltará daqui 30 dias. Já faz, sei lá, uns 10 anos. Ela já casou, tem 3 filhos ou 4. Está com outro já. Mas percebeu a doideira? Maior do que essa, só o bifinho. Saudade do bifinho. Bifinho é benção. Ele está num spa, 5 estrelas, aproveitando da natureza, amigo de um advogado. Só graça. Amados, aonde é que está o teu ponto fraco? É nervoso? Perde a estribeira por qualquer coisa? Xinga, pragueja, amaldiçoa? É descompensado. A mulher é reprimida. Como que você é? Fechada? Castrada? Essa palavra é para a gente se libertar, gente. É para a gente sair daqui diferente como a gente entrou, dizendo assim, não seja feita mais a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus disse, fazer a vontade do Pai para mim, é comida e bebida, é mais importante do que aquilo que eu como e bebo. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E quando ele vai para o Getsêmani, ele diz assim: se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for, eu não quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a tua vontade seja feita. Muitas vezes eu disse isso chorando, meu coração sangrando, que não seja feito a minha, mas a tua vontade. E eu vou te falar uma coisa: Deus é 10, Deus é 100, Deus é 1000, Deus é 1 milhão, Ele sabe o que é melhor para a gente, não é? Igual essa menina, meu amor da minha vida. Eu já sabia que não era, começou tudo errado. A tendência daquilo que começa errado é terminar errado. Então comece certo, faz tudo direitinho, anda na luz, na vontade de Deus. Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo dizia: miserável homem que sou. Mas ele nos fala o segredo: quer andar na vontade de Deus, quer andar no Espírito, e não satisfazer os desejos da carne. Eu vou te perguntar: como é que a gente se enche do Espírito? Orando. Mas pastor, eu não tenho tempo para orar. Não é que você não tem tempo, é que você não quer orar. Não é que você não tem tempo, é que oração não é prioridade na tua agenda. Agora, se você soubesse que orando você já ia ter vencido esses problemas que você tem há muito tempo, você já teria uma vida de oração todo dia. Escolhe uma hora, um dia, uma hora, um lugar, para você se trancar e ter o seu devocional com Deus. O celular, ele tem um dispositivo que marca quanto tempo você fica por dia. Aí você vai olhar. Tem gente que fica 2 horas, 5 horas, 8 horas. Amados, deixa eu falar um negócio. Eu tive um atendimento dia desses, a pessoa está viciada em série. Segundo estudiosos, os aficionados por séries, eles vão enfrentar problemas sem perceber, porque eles estão sendo reprogramados. A mente fica passiva, recebendo toda sorte de influência. E pode ver como é que vicia o negócio. Aí a pessoa falou: pastor, a minha esposa, ela vai para o banheiro segurando o celular. Aí ela vai lavar a louça, ela lava com uma mão, aí bota lá pendurado. Ela vai dar comida para as crianças. Ela está penteando o moleque lá, botando o uniforme de outra escola, ela troca tudo, por conta da série. Ela vai dormir, série. A gente vai ter o nosso momento de amor, eu olho para ela, pastor, ela está lá, na série. É tudo série. Amados, isso virou um problema de saúde pública agora. Preste atenção. Agora, não vamos falar de série, vamos falar de celular. Você não põe o foninho e vai para o banheiro com o celular. Vai para a cozinha com o celular. Vai lavar o quintal com o celular. Vai trabalhar com o celular. Tudo que você faz agora é com o celular. Sabe o que é isso? Estamos viciados. Isso virou uma compulsão. Toda dependência exagerada vira demência. Eu recebi pessoas que foram desligadas da empresa por conta de celular. A política da empresa era para não ter celular na empresa, a pessoa entrava com o celular escondido. E a câmera pegou.
rua. Um homem de Deus chamado David Wilkerson, ele escreveu alguns livros famosos, A Cruz e o Punhal, Foge Rick. Ele escreveu um livro que falava a respeito do ídolo falante. Durante muito tempo a gente pensou que era a televisão, mas na verdade é o celular. Quando a gente fala do celular, a gente fala do celular hoje como algo ligado à modernidade e tecnologia, extremamente útil na nossa vida prática do dia a dia, verdade ou não? Mas você sabia que o diabo vai se apropriar dessa tecnologia e modernidade? Por exemplo, cada letra do alfabeto hebraico equivale a um número. E quando você chega no www, se não me falha a memória, é Ravi, que significa 666, 666. Deus é o Pai das luzes. O que Ele faz é para nos abençoar. Mas se nós não estabelecermos limites, aquilo que é para ser bênção vira uma maldição. E olha, tudo está voltado à tecnologia e à modernidade. Logo não teremos mais dinheiro físico. O dinheiro vai ser virtual. Ninguém mais vai ter dinheiro em mãos. Ou seja, os governantes decidem o que fazer com o seu dinheiro. A Bíblia diz que quem não tiver a marca não compra e não vende. Mas fala da tribulação, né? A grande tribulação. Eu acredito que a gente não vai estar aqui na grande tribulação, amém? Diga, eu não vou estar não. Em nome de Jesus, nós vai subir, né? Mas não quero ninguém agarrado na minha perna. Então olha como isso é sério. A gente precisa atentar para alguns detalhes. As coisas estão indo muito rápido. Em 2030 você não vai conhecer mais esta geração. Já está caminhando para um governo único. Já estão conspirando contra a moeda mais forte do mundo. Países estão se alinhando para brigar com o dólar e criar a sua própria moeda. Temos aí o Brasil falando do BRICS. Uma briga política, financeira de gente grande. Tem gente que está entrando na briga sem saber, vai levar uma surra. Tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. O segundo templo. Os artefatos já estão prontos. A roupa do sumo sacerdote, do sacerdote já estão prontas. A ovelha vermelha, conseguiram clonar e desenvolver um exemplar desse bicho, que era a ovelha sacrificada naquela época. O anticristo, ele virá num tempo de caos, e vai trazer paz e tranquilidade para o mundo, e as pessoas vão, hoje, o que nós vemos? As pessoas virando as costas para Deus, apostasia, um dos sinais da vinda de Cristo. Hoje, as pessoas estão buscando o diabo declaradamente. Hoje tem templo de Satanás. Quem quiser adorar Satanás, adora. Estão querendo proibir a gente expulsar demônio. Pode ser preso.
pode ser multado, pode fechar a igreja, porque a gente não pode mais expulsar demônio, tem que ser amigo dele, não pode mais nem falar o nome, não pode mais. Por isso que quem vai fazer libertação tem que tomar cuidado, chama de demônio só. Ah, mas os satanistas eles podem. Pois é, a coisa está desse jeito. Hoje o poste faz xixi no cachorro, não é mais o cachorro que faz xixi no poste. Hoje a grama come o cavalo, em vez do cavalo comer a grama. A coisa está feia. O que está acontecendo no mundo, gente? As enchentes, furacões, tufões, vendaval, enchentes terríveis, terremotos, assolação, destruição. Se fala aí de uma nova pandemia, que vai ser pior do que a que a gente enfrentou. A igreja precisa aprender a dobrar os seus joelhos. A igreja precisa aprender a orar, porque se você não aprender numa boa, você vai aprender na provação. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, gente. Uma cidade inteira ficou inundada. Olha o que aconteceu lá no Havaí. É muito triste. Então o segredo é orar, ter uma vida com Deus, jejuar pelo menos uma vez por semana, mas faz um jejum decente. Não faz um jejum, não, eu estou jejuando assim de chupar bala. Mas gente, eu não dependo da bala para sobreviver. Entendeu? Teve um irmão, ele falou, não, eu vou fazer jejum de banho, eu não gosto de tomar banho. Aí a outra mulher intrometida falou, eu vou fazer de sexo, também não gosto. Aí foi uma briga, porque daí o marido falou, mas a gente já faz jejum faz muito tempo. O negócio pegou. Então, sabe, não jejue, vou entregar o jejum meia-noite. Aí você acorda para entregar meio-dia, acorda 10 para meio-dia. Não adianta nada. O jejum é para você ter sensibilidade espiritual, aprender a ouvir a voz de Deus. Pode orar e colocar o seu pedido diante de Deus, mas não é para fazer barganha, troca, negociata. É para você crescer na tua autoridade espiritual e na tua sensibilidade espiritual. Amém? E leia a Bíblia todos os dias. Começa lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, e vai. Terminou em Apocalipse, volta de novo em Mateus, e assim vai. Se tem o plano de leitura, faz o plano de leitura. Deixa Deus se mover na tua vida. Senão, você vai ser sempre um crente café com leite, fracote, vai andar sempre em cima do muro, gelatinoso, sempre tropeçando, caindo, dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Chega uma hora que você tem que dizer assim, ó, minha vida tem que mudar. Estou cansado desse embaraço, chega. Agora eu vou me posicionar como um homem de Deus, vou me levantar como alguém de fé, cheio do Espírito Santo e na autoridade. Só para encerrar, vou contar uma ilustração que eu já contei e vocês conhecem. Um homem tinha 2 cachorros, e ele morava num vilarejo há muitos anos atrás. Ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco, e ele levava os 2 cachorros para fazer rinha, brigar na cidade. E as pessoas faziam aposta, porque naquela época não tinha outra coisa para se fazer. Então o passatempo acabava virando esse tipo de coisa. E quando ele apostava no branco, e o branco ganhava, ele levava todo o dinheiro para casa. Aí um amigo dele, quando apostava no preto, levava todo o dinheiro para casa. Um amigo dele perguntou, como é que você sabe qual cachorro vai ganhar? Ele falou, é fácil. É só eu alimentar melhor um do que o outro. Quando eu alimento mais o branco, ele ganha do preto. E quando eu alimento mais o preto, ele ganha do branco. Sabe o que isso significa? Se você alimentar mais o teu espírito vai vencer. Se você alimentar mais a tua carne vai estar em evidência e a tua carne vai te vencer. Esse é o segredo. Curva a cabeça, feche seus olhos.
Pai querido, Deus amado, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Olha, Senhor, para as nossas fraquezas, para as nossas mazelas, para as nossas incontinências, para os nossos tropeços, pecados, iniquidades e transgressões. O Senhor tem poder, pelo teu Espírito Santo, de nos convencer e de nos levar a viver uma vida andando na sua vontade. Nós queremos andar na luz, nós queremos, Senhor, obedecer o teu propósito. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a ti, que o Senhor possa fazer a tua vontade e não a nossa vontade, em nome de Jesus.